Boa tarde a todas. Me chamo Maria Aparecida Gamper, sou a diretora da Faculdade de Enfermagem e, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos e afirmar que esse momento para nós da PUC é um momento especial por ter cada um de vocês conectados nessa live. Eu vou compartilhar com vocês e dividir um pouquinho esse momento da nossa live, falando um pouco da universidade e da faculdade de enfermagem. Mas também gostaria de dizer que fiquem até o final, porque nós estamos compartilhando essa live também com a faculdade de farmácia. Entrou? Muito bem, sejam bem-vindos à PUC Campinas. Então, estamos nos preparando para receber vocês no vestibular e, com certeza, também na nossa faculdade. Inicialmente, vou apresentar um pouco da universidade, para que vocês possam compreender e sentir-se seguros para fazer parte da nossa equipe. A universidade se aproxima de 8 décadas de formação de profissionais de alta qualidade e está nas maiores rankings nacionais e internacionais, entre os mais respeitados do mundo. A universidade é marcada pela busca constante da excelência do ensino, pesquisa e extensão, priorizando aspectos como inovação, modernização e sustentabilidade. Vou falar então agora um pouco da Faculdade de Enfermagem. Ela se encontra no Centro de Ciências da Vida e ela tem 48 anos, né? Então, esse é o Centro de Ciências da Vida, tá? E todo esse campus é o Campus 2, onde nós estamos com todos os cursos da área da saúde. Além de toda essa área aqui em cima, que é o nosso hospital, o Hospital da PUC. A Faculdade de Enfermagem, ela tem 48 anos e é pioneira no município de Campinas, tendo como eixo norteador a ciência que estuda a arte de cuidar. Ou seja, o que é ser enfermeiro? Enfermeiro é gente que cuida de gente. É gente que ajuda a gente a nascer, que estimula a viver e que a conforta ao morrer. Por isso, nós estudamos a arte do cuidar. Temos 48 anos e uma grande bagagem quanto ao ensino, né? Somos os primeiros em Campinas, desde 1972. E aí podemos dizer que estamos sempre buscando a excelência da qualidade de ensino, tá? Porque nós temos uma gama de área de atuação do enfermeiro. Ele pode atuar em unidades básicas, em clínicas ambulatoriais, em hospital, então, desde a rede primária, secundária e terciária, fazendo gestão, fazendo consultoria, dando assistência, auditoria, pesquisando, enfim, a parte também da docência. Então, é uma gama de oportunidades que vocês poderão estar tendo com o diploma de enfermeiro. Nós sabemos, né, que o enfermeiro hoje é um profissional que é a maioria da força de trabalho em saúde no Brasil e no mundo. Eles representam mais de 50% da categoria, que hoje sofre com a falta estimada de 50%. Então, neste ano de 2002, a Organização Mundial da Saúde apontou que o mundo precisa de mais de 9 milhões de enfermeiros e parteiras para atingir a meta de cobertura
universal de saúde até 2030. Então, vejam a grande oportunidade que o mercado de trabalho vai oferecer para quem vem à busca do curso da Faculdade de Enfermagem da PUC Campinas. Então, mediante esse cenário, compreende-se que a enfermagem é a profissão do futuro e busca promover cada vez mais um profissional com visão ampliada dentro do empreendedorismo e de inovação. Então, nesse momento, vou passar a palavra para a professora Gabriela, que irá dar continuidade mostrando o que é a Faculdade de Enfermagem, o que vocês irão estudar na Faculdade de Enfermagem da PUC Campinas. Exatinho. Professora Gabriela, a gente não está te ouvindo. Bom, boa tarde, pessoal. Dá o seu computador. Por favor, faça. A professora Gabriela vai fechar. Acho que eu voltei, peraí. Apresentação? Tá abrindo. Você está me ouvindo? Professora Gabriela, estamos todos aqui na live aguardando. Cida, acho que você vai ter que abrir a minha apresentação aí. E estamos ouvindo você. Professora Cida.
Professora Juliana, você está me ouvindo? Estou sim. Professora, por favor, assuma a fala e depois a gente tenta resolver o problema da enfermagem. Nós temos o tempo correto aqui da nossa live. Eu voltei, pessoal. Acho que agora vai dar certo. Desculpa. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriela, eu sou docente da Faculdade de Enfermagem na área de gestão e também sou coordenadora do curso de especialização em Oncologia Multiprofissional e do programa de residência multiprofissional em Saúde da Criança. Essas são oportunidades também que a universidade oferece para vocês após a formação de vocês. Bom, a nossa faculdade, ela tem alguns diferenciais que fornecem oportunidade de aprendizado a vocês. Então, eu vou falar aqui de algumas. Por exemplo, nós temos as práticas clínicas e o estágio curricular, né? Que, na verdade, é desenvolvido no nosso hospital próprio, que é o Hospital PUC Campinas, e nas unidades básicas de saúde. Nós também temos várias disciplinas na nossa faculdade que oferecem monitorias. Nós temos parcerias com o Hospital PUC Campinas com relação a estágio extracurricular remunerado. Temos iniciação científica e extensão. E temos também o PET, que é Programa de Educação Tutorial e Enfermagem. Nós somos a única universidade privada, né, do Brasil que oferece o PET em enfermagem. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do nosso currículo, né? O nosso currículo, ele tem diversas áreas de conhecimento. Essas áreas, vocês vão conhecer elas. Hoje o nosso currículo, ele está organizado em ciclos. Esses ciclos, eles na verdade se organizam em linhas de cuidado, ou seja, vocês vão conhecer todas essas linhas de cuidado, desde a atenção primária, secundária, terciária e quaternária. Dentro desses ciclos, nós temos os módulos de aprendizagem, né? Então, na enfermagem, todo esse contexto dessas áreas, eles se dão de maneira articulada, né? Então, nós temos, vocês vão conhecer, saúde da criança, saúde da mulher, saúde do adulto, saúde mental, gestão, empreendedorismo. O empreendedorismo é uma coisa muito que está em alta na enfermagem. Nós temos muitos profissionais, né, que hoje têm a sua autonomia própria, né, e o seu campo de trabalho próprio dentro da enfermagem. Temos também urgência e emergência, unidade de terapia intensiva, estética e geriatria. Bom, como que nós fazemos toda essa questão para poder articular esses conteúdos dentro dessa linha proposta aí de cuidado, né? O nosso currículo, ele trabalha com conhecimentos integrados, né? Esses conhecimentos integrados, na verdade, é o conjunto de componente curricular das disciplinas que nós temos, né? Dentro de cada área que vocês vão estar estudando. E nós, a partir desses conhecimentos que estão integrados, que não é como um conhecimento tradicional, ou seja, focado só naquela disciplina, não. Ele promove também a interdisciplinaridade, né? Então, você tem aí um trabalho em equipe, né? Troca de experiências, tem a colaboração das pessoas, tem a questão da inovação, do diálogo, do questionamento. Nós temos, então, disciplinas dentro do nosso currículo que possibilitam essa interface aí com a interdisciplinariedade. Bom, e como que a gente faz tudo isso, né? Nosso currículo também dispõe de metodologias ativas, onde o aluno é protagonista do seu aprendizado, né? E, na verdade, tem o docente como tutor do seu aprendizado. Esse docente, ele tem parceria com a ciência e o aluno se faz protagonista. Essas imagens são alguns momentos de sala de aula, né? Aqui é nosso laboratório de enfermagem, o nosso hospital, onde são desenvolvidas as práticas, né? Nós temos um total de 1.273 horas de estágio e práticas clínicas, né? As práticas e os estágios, eles são desenvolvidos no Distrito Noroeste, né, de Campinas, dentro dessas unidades básicas, Centro de Saúde e Integração, o Jardim Paulsurama e o Dr. Pedro Aquino.
e dentro das alas aí do Hospital PUC Campinas. Aqui são ações educativas, né? Então, o aluno ele desenvolve a parte científica em sala de aula e depois ele aplica essa ciência na prática, né? Então, nós temos aí alunos falando sobre ações educativas, fazendo consulta de enfermagem na unidade básica. Aqui a nossa semana de estudos, o TCC, né? O TCC, ele na verdade ocorre no 7º e no 8º módulo, né, da faculdade, onde o aluno ele tem a oportunidade de conhecer um pouquinho aí da pesquisa, enfim, como fazer um projeto, também tem a oportunidade de apresentar, né, de explanar sobre o conteúdo que ele decidiu pesquisar. Nossos alunos também participam de eventos externos. Esse aqui é nosso banco de talentos, então. Então, antes de encerrar aqui com vocês, eu queria que a Aline, que é uma profissional de sucesso, ex-aluna nossa, né, que hoje aí ela está como gerente do serviço de enfermagem do Hospital PUC Campinas, para falar um pouquinho da trajetória dela e essa conquista. Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo nada. Está muito longe. A gente ouve o áudio, mas é muito ruim. Podemos deixar o depoimento da Aline para o final e a gente iniciar aqui a nossa parte? Sim, professora, por favor. Professora Juliana? Sim. Pode, por favor, começar, depois a gente volta para a Aline. Ok. Bom, pessoal, então sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou a professora Juliana, sou diretora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da PUC Campinas. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes pela presença de vocês aqui. Eu vou falar um pouquinho do curso de farmácia agora e de todas as oportunidades que ele traz para você como mercado de trabalho. Também me coloco à disposição para que, se você quiser depois conversar, né, através do e-mail que você encontra no site também, trazendo as suas dúvidas, e rapidamente eu posso responder as perguntas conforme as dúvidas forem surgindo também. E estamos aqui de olho no chat, caso você tenha alguma dúvida, nós também procuramos responder. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, para que vocês possam acompanhar essa minha breve apresentação sobre o curso. Então, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre o curso de farmácia, né, como eu disse, e apesar de estarmos num cenário bastante trágico, bastante triste, né, eu vou aproveitar para mostrar para vocês a inserção do profissional farmacêutico nesse momento de pandemia, porque eu acredito que seja um bom exemplo que a gente tenha, né, para que as funções do farmacêutico na nossa sociedade sejam destacadas. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento para falar um pouco sobre isso, né? E antes disso, lembrar vocês que a PUC Campinas é uma universidade que ela tem como ponto-chave de diferencial, né, a questão dos estágios, em que o aluno, logo nos primeiros anos de curso, ele entra em contato com a parte prática. Nós temos parcerias com empresas importantes, nós temos mais de 5.000 estágios gerados todos os anos, né? E mais de 40% dos nossos alunos
estão em estágios remunerados atualmente nas principais empresas da região, e temos a alegria de saber também que após os estágios, muitos deles são colocados no mercado de trabalho, tá? Então, esse é um dos nossos principais diferenciais. Então, voltando aqui à questão, né, do farmacêutico como profissional, vocês estão vendo a minha tela, pessoal? O meu slide agora aqui com a pandemia? Sim, professora, tá ótimo. Ok, então eu vou aproveitar para usar esse cenário de pandemia, né, para mostrar um pouquinho sobre a atuação do farmacêutico. Então, infelizmente, nesse cenário trágico, né, nós tivemos o aparecimento de um vírus novo, em que tivemos que entender sobre ele, então houve, inclusive, o reposicionamento de medicamentos que já eram utilizados para outras doenças, né? Eles foram trazidos para tratar a Covid. Teve que haver um controle especial desses medicamentos que a Anvisa gerou para que se controlasse o uso racional, para que se fizesse uma dispensação responsável, né? Para que também não se esgotassem os estoques. Houve uma corrida imensa às farmácias e drogarias para a busca de insumos, busca de medicamentos, né? Houve até um pânico gerado por essas notícias e uma busca desenfreada por fármacos para se fazer estoques em casa, né? A sociedade aprendeu bastante a respeito de estudos clínicos. Se falou muito de estudos clínicos randomizados, duplos cegos. O que era isso, né? Com esse exemplo prático que a população teve que, inclusive, entrar para que ela pudesse sobreviver, né? Ela teve que obter informações importantes e, sem querer, ela esteve em contato com muitos temas relacionados à nossa profissão. Então, ela ouviu a respeito dos estudos clínicos de eficácia, muita coisa a respeito da pesquisa na área de virologia, né? Os laboratórios tentando descrever a estrutura dos vírus, a produção de vacinas, agora por gigantes da indústria farmacêutica. Todos puderam perceber o poder da indústria farmacêutica nessa questão da síntese de novos fármacos, da síntese de vacinas, dos testes que têm que ser envolvidos para dar segurança do uso de tudo isso, né? O outro âmbito que também apareceu bastante foi o das análises clínicas, onde muitos se dirigiram para laboratórios, coletar o PCR, coletar os anticorpos, né, as amostras de sangue para a detecção de anticorpos. Do dia para a noite, as pessoas estavam entendendo a respeito de IgG, IgM, PCR viral, né? O hospital foi um grande cenário, um cenário em que foi mostrado ali tudo que há de necessário para cuidar de um paciente, né? O ambiente da UTI, a equipe multiprofissional e todo o arsenal de medicamentos, de instrumentos, de materiais que são necessários e fornecidos pela farmácia do hospital, né? Sob a responsabilidade de um farmacêutico. Então, fechando aí esse cenário com todos esses âmbitos que eu mostrei, eu posso garantir que em todos eles há a possibilidade ou até a obrigatoriedade do farmacêutico estar, né? Então, nós temos aí um farmacêutico na Anvisa, os farmacêuticos responsáveis técnicos pelas farmácias e drogarias, os farmacêuticos nos bastidores dos estudos clínicos, compilando e analisando os resultados obtidos, né? O farmacêutico na pesquisa a respeito do vírus, do medicamento, da vacina, o farmacêutico na linha de produção dos medicamentos, das vacinas, no controle de qualidade de tudo isso dentro da indústria farmacêutica, o farmacêutico que é responsável técnico dentro do laboratório de análises clínicas, ele pode assinar os laudos emitidos e ele também pode participar nas bancadas da execução dos testes, né?
O farmacêutico hospitalar, ele trabalha tanto gerindo todo o arsenal dentro do hospital, quanto também à beira-leito do paciente, decidindo com a equipe médica qual é o melhor protocolo a ser instituído, os medicamentos que farão parte daquele protocolo, vigiando as reações adversas, garantindo segurança para os pacientes, né? Então, nós temos várias possibilidades de atuação do farmacêutico em todo esse cenário de pandemia mundial. Mas não é só isso, o curso de farmácia não é só isso, é uma alegria imensa dizer isso. O nosso Conselho Federal de Farmácia já descreveu mais de 100 áreas de atuação para o farmacêutico, né? E nós temos ainda áreas em que os nossos alunos buscam bastante, que é a área da cosmetologia, da toxicologia, da homeopatia, da manipulação, pacientes que, alunos que buscam a parte dos radiofármacos, né? No Hemocentro nós temos farmacêuticos trabalhando. Então, para que agora vocês tenham mais detalhes a respeito dessa formação, de como que é o nosso curso, quais são as áreas, né, os eixos que baseiam a nossa formação, eu vou chamar a professora Gisele, que ela é uma docente do nosso curso, né, de farmácia. Ela é da área de cosmetologia, de manipulação, de tecnologia de medicamentos, né? Ela é a pesquisadora da casa que representa a nossa faculdade e que toca os seus projetos de iniciação científica com os nossos alunos. Então, eu vou chamá-la para que ela possa, então, dar a continuidade e mostrar para vocês os detalhes do curso, tá? Então, eu espero que todos tenham se animado com esse panorama da profissão farmacêutica e que logo vocês estejam conosco aqui na PUC. Muito obrigada, viu? Bem, pessoal, boa tarde. Eu vou compartilhar aqui também a minha apresentação com vocês, rapidamente. Alguém confirma para mim, por gentileza, se está aparecendo? Sim, Gi, está sim. Sim, eu agradeço as palavras da professora Juliana, ela já falou muito do que eu vou apresentar aqui para vocês, mas eu começo a minha apresentação rapidinho, apenas lembrando vocês que estamos aí na reta final do período de inscrição para o vestibular, que se encerra no dia 29 de outubro. Então, apenas um pequeno lembrete. Nesse ano, em função das nossas condições, o vestibular vai ser oferecido tanto de maneira presencial quanto de maneira remota. E outras informações vocês encontram, então, no site da universidade. Bom, então, começando aqui pelo nosso curso de farmácia, apresentando o nosso curso, eu optei para conversar com vocês de uma maneira mais tradicional. Então, o nosso curso, ele também é modulado em ciclos, ele também promove uma interdisciplinaridade, uma integração entre as disciplinas, mas de acordo com as diretrizes nacionais curriculares, o curso de farmácia, ele é pautado em 3 eixos principais. Então, o primeiro eixo principal é o cuidado em saúde. Esse eixo, ele fala, então, do conjunto de ações e de serviços ofertados ao indivíduo, à família, à comunidade, que considera a autonomia do ser humano, a sua singularidade, o contexto real em que ele vive, sendo realizado por meio de atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde, além da prevenção de doenças e que possibilite as pessoas viverem melhor. Então, esse é o eixo cuidado em saúde. Então, como a professora Juliana comentou com a gente, houve essa necessidade da recolocação dos fármacos, né, dos medicamentos. Então, começando aí por esse eixo, não dá para deixar de fora a farmacologia e a farmacoterapia. Então, o farmacêutico é o profissional que vai estudar o mecanismo de ação dos medicamentos, as interações medicamentosas, tudo que se refere ao medicamento em si.
A fitoterapia trata das plantas medicinais, a homeopatia também, né? É outra área que está dentro desse eixo, cuidado em saúde. A epidemiologia, que vai tratar dos indicadores de saúde, a distribuição das doenças. Então, nesse momento em que vivemos, está sendo muito importante. Junto a ela, a farmácia clínica e o cuidado farmacêutico, como a professora mencionou na fala dela. Não podemos deixar de lado de forma alguma as análises clínicas, as análises toxicológicas, lembrando que a toxicologia também tem o lado da toxicologia forense, né? A perícia criminal, a imunologia, que também, né, nesse tempo de pandemia, tomou também assim, uma importância indiscutível nesse momento, de toda forma é sempre indiscutível, né? A microbiologia e tantas outras áreas que, devido aqui ao nosso tempo restrito, não dá para eu mencionar todas. Então, esse seria o primeiro eixo, cuidado em saúde. O segundo eixo da formação do farmacêutico é a gestão em saúde. Então, seria o processo técnico, político, social, capaz de integrar recursos e ações para a produção de resultados. Então, envolve as questões de administração e de marketing, políticas públicas, gerência de pessoas, né? Ações baseadas em evidências científicas. Então, o farmacêutico, ele é um gestor, seja numa indústria farmacêutica, ou num laboratório, ou numa farmácia, em qualquer área de atuação, ele vai ter o seu papel importante de gestor. Então, eu coloquei nessa apresentação a farmácia hospitalar como sendo aí um grande exemplo, como a professora já colocou na fala dela. E o terceiro eixo seria a tecnologia e inovação em saúde, que está sempre colocando, né, como que eu diria, muito importante, né? Então, nesse momento em que nós estamos vivendo, essa inovação em saúde, ela é muito necessária e ela envolve também novas tecnologias. Então, esse eixo seria com relação ao conjunto de conhecimentos científicos empregados na pesquisa, no desenvolvimento, produção, qualidade e provisão de bens e serviços. A inovação em saúde seria a solução de problemas tecnológicos, compreendendo a introdução ou melhoria de processos, produtos, estratégias ou serviços, tendo repercussão positiva na saúde individual e também coletiva. Então, nós temos as áreas da tecnologia farmacêutica e a química farmacêutica relacionadas diretamente ao desenvolvimento de novas moléculas, de novos medicamentos, o controle de qualidade. A cosmetologia é uma outra área que também é uma área muito importante do nosso trabalho, a indústria cosmética. As análises clínicas e toxicológicas, ela se repete aqui nesse eixo porque ela é muito tecnológica, né? Então, a professora citou os exames, né? O RT-PCR, enfim, todos os testes que estão sendo realizados nesse momento. A biotecnologia, além do desenvolvimento de vacinas, ela também está envolvida no desenvolvimento de vitaminas, de hormônios, produção de antibióticos, diagnóstico, né? Então, a biotecnologia também faz parte do nosso componente curricular. E, por fim, farmácia magistral, que eu não poderia deixar de fora também, que também tem muita tecnologia e muita inovação na área da saúde. Então, é uma breve apresentação mesmo, né? Conforme a professora Juliana citou, são mais de 100 áreas de atuação. Então, as características do nosso curso. Então, o nosso curso de farmácia, ele se desenvolve em 8 semestres, ocorre em período integral. A carga horária do nosso curso é muito elevada, ultrapassando 4.000 horas.
Os docentes são basicamente doutores em quase sua totalidade, então um corpo docente bastante qualificado, que prepara então o aluno para os diversos campos de atuação do farmacêutico. As aulas práticas, elas são todas experimentais, não são demonstrativas, então o aluno ele tem a oportunidade de realizar suas aulas práticas em laboratórios bastante equipados e, de fato, aprender na prática todo o conteúdo que precisa ser desenvolvido ao longo do curso. Com relação aos estágios e às carreiras, conforme a professora Juliana já citou, especificando agora para o curso de farmácia, o aluno ele começa o seu estágio já no 2º ano, quando ele está no 3º período, e ele segue realizando estágio até o final do seu curso. Então, eu vou citar aqui algumas áreas de estágio. Então, seria inicialmente o estágio em assistência farmacêutica, que é realizado no Hospital PUC Campinas, e na farmácia escola da PUC Campinas também. Assistência farmacêutica, resumidamente, seria um conjunto de ações, desde a seleção do medicamento, a administração de toda a cadeia do medicamento, até a sua dispensação e o seu uso pelo paciente. Então, o aluno desenvolve esse estágio nesses 2 locais. O estágio em farmácia pode ser realizado em qualquer tipo de farmácia, então nós podemos pensar em drogarias, farmácias de manipulação, farmácias homeopáticas, farmácias veterinárias, farmácia clínica, farmácia hospitalar. Então, o aluno pode ter a oportunidade de realizar em diversos tipos de farmácia. Estágio também no laboratório de análises clínicas e toxicológicas, lembrando que a rotina do laboratório de análises clínicas do Hospital da PUC Campinas é uma rotina bastante considerável, então o aluno ele tem a oportunidade de passar por todos os campos dentro do laboratório de análises clínicas. E análises toxicológicas, nós temos, por exemplo, alunos fazendo estágio em toxicologia na perícia criminal. Então, é um outro campo de atuação também bastante importante para o nosso aluno. E, por fim, o estágio que é chamado de estágio profissionalizante, que seria aquele estágio realizado dentro da indústria ou outras áreas afins. Esse estágio também pode ser realizado na área de pesquisa e outras áreas. Eu separei aqui, a título apenas de exemplo, pessoal, algumas empresas onde os nossos alunos têm realizado estágio nesses últimos anos. Então, eu posso citar, por exemplo, na região aqui de Campinas, a Medley, a MS, o Laboratório Galderma, a P&G, a Takeda, a Farmanostra, a Catalente, a CIMED, a Datina Cosméticos, Antibióticos do Brasil, dentre outras. Em institutos de pesquisa, no Instituto Butantan, na Alergisa, no Instituto de Pesquisa Clínica de Campinas, né? Então, Juliana citou a necessidade da pesquisa clínica, então, em Campinas nós temos essa oportunidade também, e ainda temos convênio com hospitais, parcerias, né, com hospitais, então o aluno também pode realizar estágio, por exemplo, no Hospital e Maternidade Galileu em Campinas, em Valinhos. Então, apenas alguns exemplos, né, que nós podemos citar assim de campos onde os nossos alunos têm feito estágio, e a carga horária de estágio, ela é bastante significativa também. Então, o nosso diferencial seria nós termos a nossa própria farmácia escola. Então, eu gostaria que vocês observassem no canto superior esquerdo, seria a fachada da nossa farmácia escola, da PUC. E aqui nessa imagem central é um dos laboratórios, né, da farmácia escola, onde os nossos alunos estão aí realizando a manipulação de medicamentos. A nossa farmácia escola é uma farmácia de referência para dispensação de antirretrovirais da região e também medicamentos para tuberculose. E também faz a manipulação atendendo ao ambulatório do hospital. Então, o paciente é atendido no hospital e pode ter o seu medicamento manipulado de maneira gratuita na nossa farmácia escola. E o próprio hospital
que, além das análises clínicas, tem também a farmácia hospitalar e a farmácia clínica. E o aluno pode, então, realizar seus estágios também dentro do nosso hospital. Eu vi que apareceu uma pergunta aqui na minha tela, daqui a pouquinho eu respondo, porque a pergunta sumiu agora, tá legal? Então, são Já muitas respondi, as áreas. viu, professora Gisele? Obrigada, Ju. E são muitas as áreas de atuação, então, do farmacêutico, né? Conforme a professora Juliana já citou. Eu deixei várias de fora aqui na minha fala, mas vocês podem encontrar mais informações, por exemplo, no site do CFF, que é o Conselho Federal de Farmácia. Então, convido vocês a conhecerem lá também. E aqui algumas imagens, essas são do meu arquivo pessoal. Essa foto maior é o final de uma aula de tecnologia de cosméticos. Os alunos eles tinham produzido shampoo nesse dia e eu tirei essa foto como recordação. E eu decidi trazer aqui hoje para vocês, para mostrar para vocês que as nossas aulas práticas são verdadeiramente práticas, né? E uma alegria muito grande a gente ter esse tipo de recordação também. E do lado direito é o nosso grupo de pesquisa, apresentando o seu trabalho, alguns trabalhos, na verdade, num evento científico. Então, como a professora Juliana já mencionou, eu sou professora também do curso de pós-graduação em Ciências da Saúde e também oriento iniciação científica. Então, também é do meu arquivo pessoal. E aqui acima é um artigo que nós publicamos no mês passado, então, apenas para demonstrar que nós também temos, então, a produção, né, dessa área da pesquisa. Então, nós temos atividades de ensino, pesquisa e extensão também. Bom, deixo aqui aquele contato, caso vocês tenham mais alguma dúvida, e também fico à disposição para responder qualquer tipo de pergunta, e agradeço a atenção de vocês, convidando vocês a virem fazer o curso conosco também. Ok, pessoal? Muito obrigada. Bom, então vamos dando a continuidade aqui. Eu gostaria de chamar um professor convidado que nós temos aqui relacionado ao ensino médio, né? E que está nos assistindo também. Ele está aí? Está conosco? Professor Marcos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Marcos? Um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu de estar participando de vocês com esse bate-bola, com esse bate-papo a respeito dessa área tão magnífica, tão interessante que é a farmácia bioquímica, a química. Sim, a enfermagem também, professor. Estamos numa live compartilhada, né? Verdade. Então, professor, eu gostaria já com a sua experiência aí de contato com os alunos do ensino médio, os pré-vestibulandos, né? Eu queria entender um pouco como é que está o clima na sala de aula, esse ambiente que você vive todos os dias nessa etapa de pré-vestibular dos alunos, como é que eles estão? Sem dúvida, esse ano é um ano atípico para todos nós, né? É impossível que a gente não tenha sentido alguma alteração, alguma mudança no dia a dia das nossas vidas aí. E principalmente para o vestibulando, acarreta uma angústia maior, porque é um ano de decisão, é um ano de dúvida, é um ano onde que eles acabam ficando bastante distantes pessoalmente dos professores. Então, nós no cursinho, a gente tem percebido uma angústia bastante grande dos alunos, às vezes um desânimo, às vezes uma insegurança, e sem dúvida alguma, esse tipo de encontro promovido pela PUC é fundamental para que eles se sintam mais seguros, tanto em ter mais informações a respeito dos cursos, a respeito dos professores que trabalham nas instituições, mas se sintam amparados, né? Ok. Então, E por você conhecer a PUC, professor, você teria uma mensagem para deixar para esses alunos em relação à nossa instituição? sem dúvida alguma, né? Eu não sou de Campinas, eu sou de Jundiaí, mas a minha vida toda eu estive em Campinas. Temos muitos alunos aqui de Jundiaí.
Sem dúvida, sem dúvida. Então, é um privilégio imenso os alunos poderem contar com uma instituição como a PUC, super tradicional e, ao mesmo tempo, vanguardista. Eu espero que eles tenham o privilégio de poder participar e estudar nessa instituição. Ok, muito obrigada pela sua participação, viu, professor? Mande um abraço nosso para os vestibulandos, leve o nosso encorajamento, que eles se sintam realmente corajosos a encarar os cursos da área da saúde, porque a própria pandemia mostrou que a nossa profissão não terá fim, né? É que haja paz completa na Terra. Tá bom? Com certeza. Muito obrigado pela atenção. Um abraço. De vocês. Um forte abraço. Obrigado. Então agora, pessoal, nós vamos dando continuidade, então, ao depoimento das alunas, né? Nós podemos chamar, então, a aluna Arante, da Faculdade de Enfermagem, que, como aluna nossa, vai poder introduzir um pouco a respeito da sua experiência nessa vivência que ela teve já nos anos em que ela passou aqui conosco. Nada melhor do que escutar um depoimento de uma estudante, não é? Então vamos lá, Arante, é com você. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Tá. Para mim não tá aparecendo a opção de compartilhar. Fausto, você pode colocar o compartilhamento para ela, por favor? Isso, agora apareceu. Obrigada. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos sim. Tá, obrigada. Bom, eu vou apresentar meu nome, eu sou Arantia, eu sou aluna de enfermagem da PUC, eu estou no último ano, e eu fui convidada pela direção para falar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência. Eu vou falar dos principais itens que a gente tem na enfermagem, mas assim, não são todos por conta do tempo mesmo. Lá a gente tem o diretório acadêmico e a atlética. O diretório acadêmico ele serve de suporte para a gente, em contato com a direção e o corpo docente. E aqui, esse daqui é uma foto da recepção dos calouros na, na hora da matrícula. Aqui é o apadrinhamento, então quando o calouro ele chega, ele dá entrada na universidade, a gente coloca um padrinho para cada aluno para servir de referência. Essa daqui é uma palestra que foi direcionada pelo diretório acadêmico, com a professora Ilimac, que vocês vão conhecer também. A Gabi falou sobre o programa de educação tutorial PET Enfermagem. Aqui são algumas atividades que eles exercem. Eu não sei se aqui está na frente de vocês. Aqui, então, é a recepção dos calouros também que fizeram. É uma apresentação do PET Enfermagem em conjunto com o PET Biologia, sobre escorpião. Aqui foi um evento também de mutirão de saúde. Ixi, não tá passando. Lá a gente tem o laboratório de enfermagem, igual a professora Gabriela mostrou, que é esse laboratório, bem equipado também com bonecos e todos os suportes que a gente precisa. O laboratório de anatomia, que essa foto não é do laboratório de lá, porque as fotos são proibidas dentro do laboratório de anato. A semana de enfermagem, que é feita em maio, que é o mês da enfermagem. Então, a gente tem um compilado de palestras de infinitos temas, é muito, muito produtivo. É a semana do aleitamento materno, que acontece em agosto, por conta do agosto dourado. O mutirão de saúde, que acontece uma vez por mês, e os alunos eles podem se inscrever para participar a partir do segundo ano de faculdade. E a gente vai em comunidades e faz atendimento de enfermagem com os pacientes que solicitam. As monitorias, que são diversas, a gente tem 3 opções de monitoria para escolha
Na verdade, são mais, mas a nossa máxima são 3 monitorias por semestre a partir do segundo ano também, com a opção de ser remunerada ou voluntária. O programa de extensão universitária, que existem vários programas de extensão na universidade, e vai do aluno procurar o professor responsável do que ele mais se encaixa no tema. Eu participo de um projeto que chama Projeto Girassóis, que é um de prevenção de suicídio e autolesão. E agora passou o Setembro Amarelo e a gente fez um mês de programação de lives, então todos os dias tínhamos pelo menos uma live acontecendo. Então esse daqui foi um dos posts que a PUC liberou de divulgação do nosso evento. Iniciação científica, então aí eu coloquei uma foto minha apresentando o meu projeto de iniciação, que é uma pesquisa que eu fiz sobre estratégia de enfrentamento de estresse em jovens universitários. Eu coloquei algumas fotos da sala de aula para não ficar naquela ideia que é muita teoria e que a gente vai realmente imergir em tudo isso, né, na universidade em si, que a gente não. E a aula de sábado que eu coloquei aqui é a aula de com metodologia ativa, que é um projeto que a PUC está implementando, que tem surgido muito efeito. As atividades interdisciplinares que acontecem em todos os semestres, que é o conjunto de algumas disciplinas e a discussão entre elas. Então, às vezes tem estudo de caso, enfim, são várias atividades. Então, todas essas imagens são de atividades interdisciplinares. E os nossos estágios, que eles têm início no segundo ano da faculdade e dão continuidade também até o fim. E é um momento de aprendizagem, assim, que não tem igual, é muito legal, vale super a pena. E obrigada e esperamos vocês aqui. Muita sorte para todos e até breve. Obrigada, Arantxa. Realmente você trouxe a experiência que todos os alunos podem construir durante a sua formação. Gostaria muito agora de pedir para a Aline Braga, que é enfermeira e gerente do Hospital da PUC Campinas, para também fazer o seu depoimento. Olá, você está me ouvindo? Estamos sim, Aline, pode falar. Primeiramente, eu agradeço muito o convite de estar aqui falando, porque realmente é um orgulho de verdade fazer parte da universidade do Peito, né? Eu entrei muito cedo como enfermeira, né, na formação, saí há 21 anos, e logo que eu me formei... Aline, por favor. Aline, acho que precisa falar um pouquinho mais perto, porque está um pouco longe. Como eu me formei, com 21 anos, logo eu fui já convidada por 3 hospitais para fazer parte, né, dentro do corpo de enfermagem. Escolhi um deles, nesse hospital eu comecei como enfermeira, para assistencial da pediatria, e por 2 anos. Após esses 2 anos, eu fui convidada a estar no serviço de educação continuada, que é o serviço responsável pela área de recrutamento e seleção, bem como a parte de capacitações, e fiquei nesse serviço por 4 anos. Após isso, eu fui convidada a ser coordenadora do serviço da qualidade, onde eu fiquei 10 anos nesse serviço, e agora atualmente como gerente de enfermagem das unidades de internação FUS e do atendimento domiciliar. Além disso, nesse tempo eu fiz mestrado, fiz doutorado,
Também sou docente de uma universidade de pós-graduação, também sou avaliadora do Instituto Paris de Gestão. E toda essa minha formação, eu tenho muito como dizer que foi a base que eu tive da Universidade da PUC de Campinas. Então, só tenho que agradecer toda essa base e a gente vê na prática o quanto que faz a diferença, tanto na parte da assistência, que eu fiquei período, depois na parte da educação, que é outro grupo que a professora Cidadora, como a Gabriela comentaram, a gente também tem esse eixo, como a parte da gestão agora, que eu estou como gerente de enfermagem. Então, eu vejo que eu falo que fiz parte e eu vejo na prática como existe a diferença, essa base no dia a dia dos profissionais. Então, esse é o meu depoimento e agradeço muito o convite. Muito obrigada, Aline. E realmente, com o seu depoimento, nós podemos, assim, mais uma vez, né, apontar os caminhos que a enfermagem tem para a sua atuação. Muito obrigada, viu? Bom, então Professora, agora... desculpa, professora. Juliana, tudo bem? Então, agora nós vamos dar continuidade, por último, né, com a nossa aluna da farmácia, a aluna Júlia Watanabe. Nós temos muito orgulho desta aluna que conseguiu aproveitar um pouco de tudo que a universidade pôde oferecer para ela, além de ter sido uma excelente aluna. Então, eu vou chamar a Júlia para ela fazer uma breve apresentação para a gente de toda a experiência que ela teve durante o curso, porque, inclusive, é uma das formandas deste ano. É com você, Ju. Tá dando para ver a apresentação? Tá sim, estamos ouvindo a sua voz. Pode maximizar a sua tela. Pronto. Então, boa tarde. Eu sou a Júlia, estou no último ano do curso de farmácia e eu queria falar umas coisas sobre o curso. Ao longo dele, nós podemos ter contato com diversas áreas de atuação, temos muitas aulas práticas, como a professora Gisele disse, todos os laboratórios são muito bem equipados, de acordo com cada disciplina que a gente tem aula, e o mercado de trabalho também é bastante amplo, então a gente pode trabalhar em manipulação, na farmácia clínica, laboratórios, drogarias, e tem uma infinidade de opções. E para mim, estudar na PUC foi uma das melhores escolhas que eu fiz, e eu sempre fui muito bem acolhida dentro da universidade. Então, agora eu vou contar algumas experiências que eu tive. A primeira delas foi a monitoria, que é uma atividade que você tem um contato mais próximo com o docente da disciplina, conhece melhor seu trabalho, e você pode desenvolver várias atividades. Algumas delas, assim, que eu presenciei foi acompanhar as aulas práticas, desenvolver e corrigir algumas atividades que auxiliam no andamento da aula e participar de plantões de dúvidas. Eu fui aluna de iniciação científica, que é uma ótima oportunidade para conhecer o ambiente da pesquisa, e o meu projeto, eu participei de 2, na verdade, era sobre o diabetes e o uso de suplementos alimentares e fitoterápicos. E aqui tenho algumas fotos de 2 trabalhos que eu apresentei nos encontros de iniciação científica. E os posts. E agora eu estou fazendo estágio no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital da PUC Campinas, e o estágio é um momento muito importante para a gente relacionar todo o conteúdo que teve durante a graduação, assim, todas as aulas e tal, com a parte prática da profissão mesmo, como ela realmente acontece. Então, está sendo muito interessante esse momento. A gente tem uma pequena noção, mas é só agora colocando a mão na massa que a gente consegue ver como realmente é.
E é isso, eu espero que vocês tenham ficado com vontade de conhecer um pouquinho mais do curso e esperamos vocês ano que vem. Muito obrigada, Júlia, por compartilhar com a gente a sua experiência. Eu já aproveito aqui, então, para que a gente comece a fazer as nossas despedidas, né? Esperando que você tenha se animado com essas duas profissões tão necessárias, né, no nosso campo da área da saúde, a farmácia e a enfermagem, que você escolha a PUC como seu cenário de formação, tendo em vista todos os diferenciais que nós tentamos apresentar aqui para você como um motivo pelo qual você vai nos buscar em breve, ok? Então, nos colocamos à disposição e eu passo a palavra agora para a professora Cida para as palavras finais também. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Obrigada. Agradeço a presença de todos vocês. Realmente aguardamos vocês na universidade, né? Será um grande prazer de encontrarmos com vocês em breve, né? Dentro da universidade. Então, muito obrigada e qualquer dúvida também estamos à disposição na Faculdade de Enfermagem e também nas Ciências Farmacêuticas. Muito obrigada.